Pode genitor entrar em juízo para solicitar uma ordem de despejo contra o próprio filho? Isso foi uma situação que aconteceu nos Estados Unidos. Olha só que interessante. Me chamou muito a atenção essa situação, no meu ponto de vista, né, na minha experiência um pouco atípica, que eu resolvi trazer para vocês hoje. Tá? Antes de eu falar o caso em si, como ele é uma situação de fora, eu queria trazer alguns pontos que é importante a gente saber, tá? Até para os próximos vídeos, quando eu trazer, assim, uma decisão, algum caso de fora, para a gente já mais ou menos alinhar esse entendimento. O que acontece nos Estados Unidos? Os Estados Unidos, ele é um pouco diferente aqui do Brasil. Aqui no Brasil, um advogado, ele tem um registro para todo o território nacional, tá? Então, eu posso advogar em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, enfim. Tenho amplos poderes. E eu tenho uma legislação nacional no direito de família. É o mesmo Código Civil aqui, é o mesmo Código Civil lá no Rio de Janeiro. Tá? O Código de Processo Civil, entre outras legislações que eu utilizo para embasar os meus pedidos de direito de família. Nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. Tem situações em que a lei ela tem uma competência nacional e outras que, vamos chamar assim, os estados, para se familiarizar mais com a nossa situação aqui brasileira, né, para a gente entender melhor, que cada estado vai ter sua autonomia, tá? Se eu der exemplo, vocês vão entender. Por exemplo, imigração. Imigração nos Estados Unidos é uma lei nacional. Então, todo o território vai ser regido pela mesma lei. Agora, direito de família, diferente daqui do Brasil, cada território, cada estado tem a sua competência para legislar. Isso aconteceu um tempo atrás em relação a reconhecimento de casamento ou união entre pessoas do mesmo sexo. Alguns estados reconheciam, outros não. Então, o que acontecia? Um casal que morava no estado A ia lá para o estado B, que aceitava o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Celebrava o casamento no estado B. Quando retornava para sua residência no estado A, esse casamento era considerado nulo. Essa certidão passava a não existir porque o estado A não reconhecia a união ou casamento entre pessoas do mesmo sexo. Porque cada estado tem sua autonomia em razão ao direito de família. Dito isso, vamos falar sobre o caso novamente. Os pais, em razão, né, do território que eles residiam, eles tinham que ingressar para fins de discutir situações de direito de família direto no tribunal. E lá eles solicitaram uma ordem de despejo para o próprio filho, alegando que eles já tinham buscado todas as alternativas para que o filho pudesse dar o rumo na vida deles. Resumindo, seria isso. Tá? O filho já estava lá por volta dos seus 30 anos, não estava trabalhando, estava sendo desleixado em casa, e eles já tinham tentado conversar, eles já tinham mandado umas 5 notificações para o filho, incluindo propostas de, olha, a gente vai te dar uma mesada, a gente vai te dar um auxílio, mas daqui, né, X tempos, tu tem que começar a dar um resultado, procurar advogado para tentar conciliar, e nada foi possível. O filho estava firme na sua decisão de seguir do jeito que estava. Lá pelas tantas, né, o juiz, ao analisar o pedido da mãe e a defesa do filho, determinou o despejo, né, de ordem imediata, o que é um pouquinho também atípico, porque geralmente quando a gente entra com uma ordem de despejo, a gente tem um tempinho para poder se organizar, né, algumas horinhas, nem que seja. Neste caso, o juiz mandou sair imediatamente da residência dos pais. E essa situação também já aconteceu aqui no Brasil. Olha só que interessante. Eu pesquisei algumas jurisprudências e encontrei alguns casos, em especial em São Paulo, no estado de São Paulo, uma decisão em que a mãe solicita a saída do filho. Porém, na fundamentação, a magistrada concede a liminar, a ordem de despejo, e ela sustenta que esse pedido até contraria a síndrome do ninho vazio, né? Aquela coisa da mãe querer acolher o filho. E que para esse tipo de situação, a gente não só visualiza a unidade familiar, né, o contexto familiar, mas também situações externas, como, por exemplo, deteriorar, né, a residência em que a pessoa está possuindo, está utilizando. Né? Então, o filho estava ali estragando as coisas que eram da mãe, não estava tendo esse cuidado, esse zelo. Além disso, neste caso específico que eu estudei, a mãe estava sofrendo ameaças do próprio filho. Então, tinham situações externas que possibilitavam, e a fundamentação, argumentos, que possibilitavam o direito da mãe, sim, ter deferido, né, uma ordem de despejo contra o próprio filho. Mas, e vocês? O que vocês acham em relação a essa situação? Comentem aí, compartilhem, tragam suas dúvidas para que a gente possa, aos poucos, aí, também trazendo mais informações para vocês. Um beijão, até a próxima!